A todos e a todas, quero dar-vos as boas-vindas para o nosso webinar sobre direitos ambientais e agradecer-vos por se juntarem a nós hoje. Chamo Flávia Cabasso, sou jurista na área de Direitos Humanos e Direito Internacional do Ambiente, assim como embaixadora da Green Rights Coalition desde a primeira hora, e serei a vossa moderadora de hoje. Antes de começar, gostaria de vos informar que o webinar será gravado e que um link para a gravação será partilhado no nosso site, greenrightscoalition.org, que irei deixar no chat. Para tornar a sessão mais dinâmica, encorajo a colocar questões durante as apresentações e podem utilizar a função de perguntas e respostas na parte inferior do ecrã. Tentaremos dar resposta ao máximo de perguntas, não podemos prometer porque não podemos passar muito do tempo, dadas as agendas muito ocupadas dos nossos oradores, mas tentaremos ao máximo responder após as apresentações. Temos connosco um painel de especialistas de grande renome. Temos o Caro Dr. Paulo Magalhães, que é diretor executivo da Casa Comum da Humanidade, também conhecida como Common Home of Humanity, e jurista e investigador no Centro de Investigação Interdisciplinar em Justiça na Faculdade de Direito da Universidade do Porto. Obteve também distinções como vencedor do Prémio Inspiração Visão Verde, Medalha de Mérito Grau Ouro da Cidade do Porto e Prémio Portugal Inspirador em Economia Social 2022. Temos a professora também Cristiane Derani, a professora da Universidade Federal de Santa Catarina e advogada na área ambiental no Brasil. Deixo-vos corrigir se houver aqui alguma coisa a completar, se acharem por bem. Temos o professor Carlos Serra, que é ativista e professor na Faculdade de Direito da Universidade Eduardo Mondlane, em Moçambique, e distinguido Ponto da Luz Commonwealth por Sua Majestade a Rainha Elizabeth II. E, por fim, a cara doutora Paula Francisco Coelho, secretária de Estado para a Ação Climática e Desenvolvimento Sustentável de Angola. Cada um destes oradores contribuirá com a sua perspectiva e conhecimentos únicos para o debate de hoje, com representação bastante diversa de Angola, Brasil, Portugal e Moçambique. E desde já muito obrigada pelo vosso tempo e entrega para dar a conhecer a Green Rights Coalition e os seus objetivos. Ao reunirmos nesta semana em que celebramos o 55º aniversário do Dia Mundial da Terra, reconhecemos que os desafios que enfrentamos mediante alterações climáticas, perda da biodiversidade, poluição, são de facto significativas, mas também são as oportunidades de mudança positiva e é sobre isso que queremos falar hoje durante este webinar. É também neste espírito que nos reunimos para lançar a Green Rights Coalition, sendo que um dos nossos oradores, o Paulo Magalhães, é membro do Conselho Consultivo da Green Rights Coalition, pelo que poderá acrescentar também à minha curta apresentação o que achar por bem. Para contextualizar, a Green Rights Coalition era anteriormente conhecida como Global Pact Coalition e a nossa principal missão era defender a adoção do Pacto Global para o Ambiente. O pacto foi redigido por um grupo de juristas de renome e houve um apoio bastante forte e crescente à adoção de um acordo internacional para colmatar as lacunas do direito internacional do ambiente. Infelizmente, apesar dos nossos esforços, conseguir que todos os Estados chegassem a acordo sobre um pacto global tem sido bastante desafiante. Entretanto, temos, contudo, trabalhado em outras campanhas, incluindo a campanha para o reconhecimento do direito a um ambiente saudável pelo Conselho dos Direitos Humanos em 2021 e mais tarde pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 2022. E são estes recentes desenvolvimentos que nos inspiraram a expandir um pouco o âmbito de ação da nossa Green Rights Coalition para lá de apenas o Pacto Global para o Ambiente. Portanto, nós já temos vindo a trabalhar nestes projetos, noutros projetos, e queremos que o nome e a nossa missão também reflitam isso. A missão da Green Rights Coalition é capacitar os indivíduos e as comunidades com as ferramentas legais que necessitam para proteger o ambiente e pretendemos atuar a 3 níveis: internacional, regional, e também nacional. A nível internacional, continuamos a defender a adoção de um instrumento global juridicamente vinculativo, como o Pacto Global para o Ambiente, que já propomos, assim como a integração dos princípios elencados neste pacto noutros instrumentos jurídicos. A nível regional, também defendemos o reconhecimento dos nossos direitos e deveres ambientais em acordos regionais, como um protocolo adicional à Convenção Europeia dos Direitos Humanos ou à Comissão Intergovernamental da ASEAN para Direitos Humanos na Ásia. A nível nacional, defendemos, por fim, o reconhecimento dos nossos direitos ambientais diretamente nas constituições e nos quadros jurídicos nacionais. Assim, o lançamento da Green Rights Coalition marca um novo capítulo na nossa história coletiva e esperamos que, após este webinar, se juntem a nós para esta causa comum. Passaremos agora, antes de passar às apresentações dos nossos oradores,
a visualizar um vídeo que a minha colega Morgan irá projetar e, por conseguinte, passaremos então ao painel. Morgan, if you can just share the video now. Thank you. We're a global movement, uniting people. Have you ever heard of the Green Rights Coalition? We're a global movement, uniting people to champion a new generation of fundamental rights linked to environmental protection, our green rights. Our planet has been on fire for too long. The time has come to unite and stand up for our right to a healthy environment. Because after 50 years of declaration and treaties, efforts to protect the environment and life on Earth are clearly insufficient. Because on a daily basis, we witness the collapse of biodiversity and put life on Earth at risk. Because climate change threatens our way of life. Because air, soil, or water pollution doesn't stop at country borders. Because beyond our difference and our origins, all living beings form the community of life on Earth. Because we need to ensure our planet's ability to produce renewable resources for generations to come. Because technology and technical rules alone cannot solve the environmental crisis. Because we need values, we need principles, we need to rebuild our society on new foundations. We need to make a pact with nature, a pact that binds us all together as inhabitants of this planet. We need a new pact to recognize our green rights and duties. A pact that can become the foundation of a new social contract for humanity. A contract that allows us to protect the environment because it's the best way to bring people the possibilities of a better life. A pact that recognizes the right of everybody to a healthy environment, that recognizes the duty of states and citizens everywhere to take care of the environment. A guiding compass that will enable access to information, justice, and process for citizens of the Americas and the world. A pact that answers to young generation, civil society, all of us, actually, because we need to lay the foundation for a new and more united world to better protect our planet and mankind. The Green Rights Coalition champions this new social contract. We advocate the recognition of green rights at the national, regional, and international levels to ensure the fulfillment of other human rights and to protect the planet. The United Nations is ready to act. The General Assembly has adopted a pivotal resolution recognizing the right to a healthy, clean, and sustainable environment. This is a first step, but we need to go further. We call on states to recognize environmental rights and duties in a legally binding treaty. We need to recognize our green rights in every continent, in Africa, the Americas, Asia, Europe, and Oceania. At the national level, we also push for the recognition of green rights in states' constitutions. A secure climate, clean air, safe water, sustainable food are not merely privileges. They are fundamental rights that must be observed and respected by everyone. Because there is only one planet, we have no choice. Today, time has come to wake up and stand up for your green rights. Planet, our rights. Our planet, our rights. Our planet, our rights. Our planet, Our planet, our rights. Our planet, our rights. Our planet, our rights. Our planet, our rights. Esa wangane abia ane Fugana Atisane Thank you, Morgan. So I'm going to kick off
Ok. Desculpem, agora estava baralhada a começar a falar inglês. Vou dar início então ao painel, com o Dr. Paulo Magalhães, com quem organizei, na verdade, a minha primeira conferência, estávamos a falar há pouco, para o Pacto Global, na altura, há uns anos atrás, com a professora Patrícia Galvão Teles e o professor McCann Bang. E queria também deixar uma palavra de agradecimento na pessoa do Paulo e da sua equipa pelo apoio incansável da Common Home of Humanity. E o Paulo irá, portanto, apresentar sobre a temática serão possíveis direitos ambientais sem património comum, e terá alguns slides ilustrativos que passarei a apresentar. E, portanto, passo-lhe a palavra, Paulo, quando... não estamos a ouvi-lo, Paulo. Está em mute. Pronto, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite para participarmos neste debate global da Green Rights Coalition, é um prazer. E a minha pergunta, quando falamos de direitos ambientais, e temos os casos que surgiram agora e todas estas problemáticas em que jovens portugueses colocaram a questão contra 30 e tal países aqui na Europa, no Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, e morreram, digamos, na praia, precisamente não pela questão do conteúdo do direito em si, mas porque não cumpriram o requisito prévio de terem colocado o caso num Tribunal Nacional para depois recorrer para o Tribunal Europeu. A questão está, se realmente se colocasse o caso num Tribunal Nacional, como é evidente, esse Estado ia dizer que não é o único culpado das alterações climáticas, são todos os Estados que ele tem cumprido, e no caso português até é verdade, porque realmente temos cumprido com os objetivos que foram propostos, mas o certo é que os resultados para os jovens e para todos os povos não aparecem, independentemente das responsabilidades individuais de cada Estado, históricas ou não, e independentemente daquilo que se está a fazer neste momento no sentido de reduzir os impactos, reduzir as emissões. E, portanto, a grande questão está esse direito ao ambiente, o que é esse ambiente? De quem é esse ambiente? E o que é esse ambiente que é diferente dos Estados, dos territórios de cada Estado, da soberania de cada Estado, que é um bem que não atravessa todas as fronteiras, que é intangível e que não tem existência jurídica. E a minha pergunta é: como é que nós podemos ter direitos sobre um bem que não é de ninguém? E, isto é, esses próprios direitos apenas poderiam emergir desse bem comum que neste momento não é reconhecido pelo direito internacional. E realmente há aqui este problema que está aqui, que nós vemos aqui à nossa frente, que é o conceito, a visão jurídica do planeta de território. Para o direito, o planeta é um território de 510 milhões de quilómetros quadrados, em que vocês veem aqui o espaço aéreo português, que é uma coisa estática, e outra coisa, aquilo que, ao fim destes anos todos de direito, pela primeira vez a Comissão de Direito Internacional fez uma distinção, ou diz que deve ser feita a distinção, entre o aspecto funcional do planeta e o caráter estático territorial da soberania. E, portanto, estamos aqui a falar de duas coisas distintas, são completamente distintas uma da outra. Basta dizer que todos os planetas têm território. O que distingue este planeta dos outros planetas é o facto de ter um sistema que suporta a vida, que é esse o valor máximo deste planeta, que deve ser o valor máximo do direito. Sem este sistema a funcionar, não há soberania, não há vida, não existe nada. Só que por esse sistema ser intangível e ser um sistema que não é território, ele não existe para o direito. E, portanto, tudo o que nós fazemos, os danos, os benefícios, desaparece num vazio jurídico global e isto tem consequências brutais em termos da nossa completa desorganização e incapacidade de gerir com um bem global que não é reconhecido como tal. Não é? E, portanto, eu pedia para passarmos para o slide seguinte, e a minha grande questão é: este planeta não é apenas território. Ele tem um programa, ou tem o programa de funcionamento do sistema, que é comum, que não tem fronteiras, pelo facto de ser intangível, não é reconhecido pelo direito, e, portanto, trabalhamos sempre aquilo que a economia chama de externalidades, quando
um ecossistema, a Amazónia, por hipótese, faz um benefício, ou as florestas em Angola ou em Moçambique fazem benefícios ao sistema comum, desaparece no vazio jurídico global e, portanto, não tem visibilidade da economia, não entra no PIB dos países. Isto acontece para o lado positivo, para as externalidades positivas ou para as externalidades negativas, para os danos. E, portanto, estamos a tentar resolver uma questão de controlar os danos sem haver uma economia capaz de fazer benefício, de reconhecer o valor real que os serviços de ecossistema prestam para toda a humanidade, que prestam ao sistema comum e, portanto, continuamos com uma economia que reconhece valor nas emissões, que cria valor nas sociedades ao fazer emissões, que não reconhece a criação de valor quando se faz positivo e, portanto, é incapaz de criar uma economia capaz de limpar a atmosfera, capaz de assegurar a manutenção e de criar justiça entre os povos e as gerações. O slide seguinte, por favor. As pessoas normalmente nem sabem disto, mas quando esta questão da alteração climática surgiu no plano internacional, nas Nações Unidas, a primeira proposta foi mesmo de reconhecer o clima como património da humanidade. Isto é, um bem intangível, o clima estável, como património de todas as gerações, de toda a humanidade no seu conjunto. O oposto disto é aquilo que nós temos hoje, que é, em vez de ser reis comuns, uma coisa que pertence a toda a humanidade no seu conjunto, é res nullius, é coisa de ninguém. Ao ser coisa de ninguém, os oceanos e a atmosfera tornaram-se nas lixeiras da humanidade. Porque, como o próprio Convenção do Rio de 92 define o sistema climático como uma soma da atmosfera, da hidrosfera, da biodiversidade e da litosfera e as suas relações entre estes elementos, do sistema climático. Ora, como estas relações e o conjunto disto se chama de obrigatório, e este conjunto do sistema climático não é de ninguém, neste momento a atmosfera e os oceanos são a lixeira da humanidade, com as consequências todas que nós sabemos. E, portanto, hoje é impossível, não temos enquadramento jurídico para fazermos emissões negativas. Isto é, retirar de CO2 da atmosfera para diminuir o total de emissões, o total de CO2 na atmosfera. O que temos, inclusive com as novas tecnologias que existem para retirar CO2 da atmosfera, elas estão apenas a servir para gerar mais direitos para poluir mais. Porque agora podemos continuar a poluir, porque agora até já temos mecanismos para capturar. E a grande questão está de quem é o CO2 que está acumulado em excesso na atmosfera, como o vamos limpar, se quem o retira está a limpar no vazio jurídico, não está a gerar direitos para ninguém, não está a gerar benefícios, só que não tem direitos nenhum a ser compensado. E, portanto, estamos só a trabalhar com estudos, o estoque que está acumulado não é de ninguém, e, portanto, neste enquadramento jurídico atual, é impossível limpar a atmosfera, ter um projeto de restaurar o sistema climático. O slide seguinte, por favor. A opção foi, ainda em 88, a outra proposta foi de 12 de setembro de 88, a decisão veio a 6 de dezembro de 88, e reparem no detalhe, a proposta foi o clima ser património e a decisão foi as alterações climáticas são uma preocupação comum do mundo. Isto quer dizer que o clima, o sistema climático, definido depois em 92, não é de ninguém, é res nullius, continua a ser coisa de ninguém, e então vamos preocupar-nos só com as emissões. Isto está ainda no Acordo de Paris, e, portanto, o Acordo de Paris preocupa-se essencialmente o objetivo mesmo é controlar o total das emissões, não tendo em conta o que está para trás. Isto, vamos só, quando se trabalha só com fluxo, quando o estoque está fora dos limites de segurança, podemos estar a emitir 10 a capturar 10, a emitir 100 e a capturar 100, e o problema continua lá, porque o estoque já está completamente fora dos limites de segurança. E, portanto, para construirmos um projeto que mude isto, precisamos de um enquadramento jurídico que diga que o sistema é de alguém, que não pode continuar a ser uso, que isso é, este património que não é soma de todos os nossos direitos ao clima estável, ao ambiente estável, a soma de todos os direitos de toda a humanidade é esse património de todos.
O slide seguinte, por favor. Esta é uma questão básica, ainda não resolvida. Aquilo que não é de ninguém é res nullius. Isto é diferente de res communis, coisa que é de todos. Neste momento é de ninguém e por isso é lixeira e por isso não temos um sistema para ser capaz de uma ação coletiva. Isto é, de sermos capazes de tirar convivência entre o fazer positivo ao comum e o negativo. Entre a apropriação e a provisão bem comum. Nós temos uma tragédia quer na apropriação, quer na vigilância da provisão. Ninguém faz provisão do clima estável, porque ninguém paga por isso. Só paga se eu tiver direito a fazer mais emissões. E, portanto, perpetuando o sistema de fazer emissões para criar riqueza, para pagar a eventual função. Slide seguinte, por favor. Esta é uma questão que ainda não tem resposta. Como é que é possível ter um bem que não é de ninguém, que está sujeito a um regime jurídico? E o nosso bem mais valioso, o sistema, aquele que distingue este planeta de todos os outros que a gente conhece, o sistema terrestre, não é de ninguém, porque, por ser intangível e circular e ser dinâmico e circular permanente por todo o planeta, supostamente ameaça a soberania dos Estados. E, portanto, ele, de facto, existe dentro e fora de todos os Estados, está sempre a circular, mas não aceitamos o reconhecimento do bem comum que existe dentro e fora dos Estados, porque pode ameaçar a soberania. Não só não ameaça, como se o sistema não estiver a funcionar bem, nenhum Estado pode, de facto, exercer soberania sobre o seu território, porque nenhum Estado tem poder para decidir sobre as alterações climáticas, sobre as cheias, sobre as ondas de calor, sobre a subida das águas do mar. E isso, quer se queira, quer não, nenhum Estado pode emitir nenhuma norma jurídica que termine com isso. Isto está fora da jurisdição dos Estados. Portanto, é inevitavelmente um bem comum e tem que ser gerido de forma comum. E por isso, para ser gerido de forma comum, é reconhecer que o bem existe, é de todos, e a partir daí podemos construir um sistema jurídico de gestão, manutenção e recuperação desse bem comum e dar valor realmente, dar sentido ou dar a possibilidade de esses direitos verdes serem reais. Obrigado, vou concluir o tempo. Obrigado. Muito obrigada, Paulo, por esta brilhante apresentação. Tenho a certeza que haverá imensas perguntas sobre o tema, como sempre. E gostaria então de passar a palavra agora à professora Cristiane Derani, que irá apresentar sobre a temática Serão possíveis direitos ambientais sem... desculpe, isso foi o Paulo. Natureza e nossos modos de ser, fazer e viver. Passo então a palavra à professora Cristiane e muito obrigada por estar connosco. Muito obrigada, Flávia. Bom, eu gostaria de cumprimentar meus colegas de mesa e agradecer ao convite que me foi feito pelo professor Paulo Magalhães para participar desse webinar num momento tão importante que nós estamos vivendo. Eu gostaria de falar um pouco sobre a Declaração do Rio de Janeiro. Afinal de contas, nós estamos aí com 50 anos, né, na tentativa de restaurar um relacionamento saudável com os ecossistemas terrestres, construir nossos modos de vida de maneira que sejam equilibrados e compatíveis com a capacidade de resiliência da Terra, com a capacidade da Terra de se regenerar, e não temos obtido sucesso. E qual é o papel e a responsabilidade do direito nisso? A primeira coisa que eu gostaria de dizer é que nós somos natureza, né? Porque nós somos vida. Natureza é a vida e a vida que se regenera. Nós, enquanto seres humanos, somos seres naturais, mas não apenas seres naturais. Nós somos seres naturais e sociais. Construímos a nossa vida em sociedade enquanto seres naturais. Isso quer dizer que não existe uma relação seres humanos ou sociedade e natureza. Existe uma relação com a natureza. E isso é muito importante de ser percebido.
porque muitas vezes nós caímos na linguagem falaciosa de dizer a sociedade deve proteger a natureza. Não, a sociedade ela é natureza. Portanto, nós temos que reorganizar nosso modo de pensar para pensar a sociedade deve corresponder às relações sociais e naturais de maneira sustentável. A sociedade deve relacionar-se com a natureza de maneira sustentável e não ver a natureza como um outro a que deve proteger. E isso é fundamental. E é por isso que nós vamos, né, depois de 500 anos de mudanças no nosso comportamento terrestre e de destruição de outras formas de comportamento, nós nos voltamos às visões e às cosmologias daqueles que chamamos de povos originários, ou, enfim, aqueles que pensam um mundo e um modo de fazer e viver diferente do nosso regime, vamos dizer, ocidental, eurocêntrico, de produção e de vivência. Nós nos voltamos a eles para poder, talvez, resgatar aquilo que já se teve um momento e que se perdeu. E o que é que se perdeu? Essa compreensão de que o que fazemos, como vivemos e o que pensamos e como nos relacionamos com o outro é a forma de visão e apreensão daquilo que não é o ser humano, ou seja, como vivemos a natureza, como olhamos a natureza, como compreendemos a natureza dentro de nós, é como nós vamos nos relacionar com a sociedade. Portanto, uma sociedade de opressão e de dominação é realmente uma sociedade de exaustão e de destruição da natureza, porque nós estamos destruindo a natureza quando destruímos uns aos outros. Nós estamos explorando a natureza quando espoliamos uns aos outros. Nas nossas relações comerciais, nas nossas relações de produção, nas nossas relações familiares, sociais e culturais, quer dizer, toda uma cosmovisão de um modo de relacionar-se com o outro e com a natureza precisa ser ajustado. É algo muito grande, é algo utópico? Com certeza. Mas todas as nossas mudanças são feitas a partir da utopia. Porque a utopia não é algo que se vai alcançar um dia determinado. Utopia é uma destinação, é o farol que nos aponta o caminho. E nosso caminho está sendo equivocado, mesmo após 72. Ele continua sendo equivocado. Não vejo, uma visão particular, não vejo que depois de 72, com a Declaração sobre o Meio Ambiente Humano e todas as outras os outros encontros e desenvolvimentos bastante necessários que o direito teve, não vejo uma mudança substancial no nosso comportamento, e é por isso que, infelizmente, nós não conseguimos ver uma saída adequada para aquilo que se acelera no pós-Segunda Guerra Mundial e que até hoje não se desacelerou. Se nós olhamos os estudos que basearam os documentos de 72, como os limites do crescimento do casal Meadows, nós vemos que todos aqueles prognósticos não só não foram corrigidos e revertidos, como foram acentuados. O que mostra que, apesar de toda a ciência, de todo o conhecimento, que até a década de 70 era muito seletivo, hoje é de senso comum, todo mundo sabe do aquecimento global, não precisa ser grande cientista para saber disso. Então, apesar de toda essa percepção do problema que vivenciamos, o direito, a política, a sociedade não foi capaz de se organizar para reverter esse processo de destruição. E aonde está o erro? Inicia-se, como já estava dizendo, dessa nossa forma de percepção da natureza como algo externo, algo que tem que ser apreendido externamente, protegido e cuidado. Não, nós temos que cuidar a sociedade para que ela se reorganize. E isso está, e aí vai o ponto central que eu gostaria de transmitir hoje, isso está no documento de 92. Ou seja, nós temos aí 30 anos mais de um documento jurídico, que é a Declaração sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, que nos dá pistas. Como eu digo, a questão da utopia é isso, é mostrar o caminho.
esse caminho está dentro da Declaração do Rio, que como toda declaração internacional, como todo documento internacional, ela tem uma certa ambivalência. É porque ela é genérica, porque ela responde a diferentes interesses, porque ela é a arte do possível, como é a política. Mas, se nós queremos uma verdadeira transformação, dentro do ponto de vista do jurista, é necessário desbastar toda aquela quantidade de informações e de preceitos e encontrar dentro dela aquela linha diretriz que nos coloca no correto caminho, que nos apontam para cosmovisões que sejam adequadas à nossa existência em harmonia com a natureza. E aí está vamos dizer, a primeira dica, o primeiro salto, né? O primeiro, talvez, ovo de Colombo, né? Está ali no primeiro artigo da Declaração do Rio de Janeiro. O primeiro artigo da Declaração do Rio nos fala isso, ou seja, é o início de uma declaração tão importante que muitas vezes é relegado, mas que traz para nós, vamos dizer, o palmilhar deste caminho, os primeiros traços deste caminho de transformação, dizendo que os seres humanos têm o direito a uma vida saudável e produtiva em harmonia com a natureza. Isso é um princípio do Rio de Janeiro. Esse direito é um direito para além de um direito setorizado, circunscrito. É a base de todo o direito humano. O direito a uma vida produtiva, saudável, em harmonia com a natureza, é o direito essencial, fundamental, que permite o desdobramento de todos os direitos humanos e todos os direitos da natureza. Porque se nós falamos em um direito de uma vida em harmonia, significa que deve haver um equilíbrio da vida. Então, a vida humana em equilíbrio com as demais formas de vida. A vida humana na sua construção e reprodução social em equilíbrio com a saúde dos ecossistemas terrestres. É isso que está presente no princípio 1, quando fala desse direito à vida em harmonia com a natureza. É um direito humano e um direito natural por excelência, um direito da natureza, assim como um direito humano, porque se reflete para nós que não há direito humano sem o direito da natureza. E não há um direito da natureza sem a perspectiva de uma relação em harmônica do ser humano com essa natureza. Então, esse, para mim, é um verdadeiro pacto. É um pacto de uma visão em harmonia com a natureza e que está ali prescrito no princípio 1 da Declaração do Rio como um princípio originário. E a Declaração do Rio nos dá várias outras dicas, mas aqui eu vou colocar só duas para podermos deixar o tempo para as nossas discussões. Ao falar isso, né, que todos temos o direito a uma vida em harmonia com a natureza, a Declaração do Rio também nos traz esse princípio de responsabilidade, aquela responsabilidade entre os Estados, porque são aqueles que assinaram essa declaração, uma responsabilidade para a construção de uma vida restaurativa com a natureza. Dentro das responsabilidades comuns, mas diferenciadas, como diz o princípio 7, existe um princípio fundamental do direito internacional, que é o princípio da cooperação e solidariedade mundial. Bom, toda a organização internacional ela é baseada nesse princípio da cooperação e solidariedade. Mas aqui, em específico, se diz que a cooperação e a solidariedade deve ser exercida para proteger, aí estou citando, né? Proteger e restabelecer a saúde e a integridade dos ecossistemas da Terra. Então, é uma responsabilidade de todos, e no caso dos estados, na sua governança, de proteger e restabelecer. Dever de restauração, o dever de construir políticas que sejam, ao mesmo tempo, de desenvolvimento social, mas de proteção e cuidado com a saúde dos ecossistemas, está presente no princípio 7º da Declaração do Rio. E, por fim, para concluir, eu vou chamar um último princípio, que é o princípio seguinte, o princípio 8º, que é o como. Como
exercer e executar esse direito em harmonia com a natureza, de viver em harmonia com a natureza, chamando a responsabilidade dos estados para atuarem de maneira restaurativa e protetiva. Como? Como? Por uma mudança fundamental, uma mudança dos nossos modos de fazer, viver e produzir. E o princípio oitavo diz que para a sustentabilidade e uma melhor qualidade de vida de todas as pessoas, deve-se reduzir e eliminar os sistemas de produção e consumo não sustentados e fomentar políticas demográficas apropriadas. O que significa isso? Que deve haver uma profunda alteração nos nossos modos de produzir e consumir. E o princípio oitavo ele é muito claro, ele é muito contundente, ele diz reduzir e eliminar aquilo que comprovadamente já sabemos que é destrutivo aos ecossistemas, que não tem possibilidade de haver nenhum pacto de convivência, por exemplo, com a produção de descartáveis de polímeros plásticos, que não é possível haver qualquer pacto com a produção de pesticidas que tenham uma capacidade de acumulação no nosso organismo, de destruição da biodiversidade. Se não é possível haver qualquer pacto com a existência de emissão de gases de efeito estufa, eles devem ser eliminados. É isso que preconiza claramente, pela sua letra, o princípio oitavo. Então, eu gostaria de terminar dizendo o seguinte, que a mudança, né, na nossa visão de mundo, ela é fundamental para poder nos convencer e nos fortalecer daquelas mudanças essenciais que devem ser feitas nos nossos modos de produzir e consumir. E que essa mudança de visão deve impelir os estados, forçá-los, convencê-los nas suas políticas de que somos muito mais do que uma máquina de produção de meios de troca e valores financeiros. Somos, na verdade, seres naturais que vivemos em sociedade e ambicionamos todos um bem-estar, mas um bem-estar que seja para todos, um bem-estar cooperativo, de solidariedade, e não um bem-estar de opressão e de destruição. A opressão do outro é a opressão e destruição da natureza, e não é isso que nós queremos. Muito obrigada. Muito obrigada, professora Cristiane Drânio, por esta visão tão diferente sobre o posicionamento do ser humano para com a natureza e que traz também à colação aqui a importância transdisciplinar desta causa ambiental, nomeadamente aqui da filosofia da natureza, parece-me um pouco da sociologia aliada ao direito ambiental. E queria também encorajar todos os participantes que se juntaram a nós depois de eu ter nomeado isto, mas temos aqui a função de perguntas e respostas e às quais responderemos no final do painel. Portanto, encorajo-vos a colocar questões. E passaremos então agora ao professor Carlos Serra, que nos irá falar sobre catadores, lixeiras e direitos humanos. O palco é seu, professor Carlos. Obrigado, e obrigado à organização e obrigado aos presentes por estar aqui convosco, é uma honra. E eu escolhi este tema para partilhar convosco algumas reflexões, algumas constatações e um lado da realidade nossa que está infelizmente muito associada a um modo de vida, um modo de produção, um modo de consumo, a um sonho de muitos, mas que tem contornos humanitários muito, infelizmente, delicados. Então, o termo catador, penso eu que foi uma importação no Brasil, e nós temos hoje um verdadeiro exército de cidadãos, de mulheres, de homens e também de muitas crianças que percorrem as nossas artérias, as nossas lixeiras espalhadas pelas cidades, mas também muitas estradas, portanto, principalmente porque há infelizmente uma cultura de deitar fora na circulação entre centros urbanos, à procura de alguma coisa que tenha valor, portanto, fazendo jus, em parte, àquele princípio da economia circular. Portanto, esse valor é essencial para suprir necessidades básicas,
garantir que as famílias tenham o que comer no final do dia, garantir também a escola das crianças, garantir alguma ajuda médica. Portanto, e há muitas histórias e nós temos vindo a monitorar algumas destas histórias também. Mas o que é certo é que estas pessoas que percorrem as lixeiras da cidade, elas fazem este trabalho na pior das condições. Um trabalho que tem interesse ambiental, portanto, retém uma boa parte dos resíduos que teria como destino final uma lixeira. Não temos aterros sanitários no país e nem aterros controlados, apesar de tudo o que está escrito nas políticas e nos planos e na legislação. É verdade que elas têm um papel essencial, mas o outro lado mostra que as condições de trabalho destes seres humanos são as piores e as mais deploráveis. Portanto, basicamente são obrigadas a entrar nos contentores ou a remexer as lixeiras que se geram à volta de contentores cheios, e a buscar alguma coisa que tenha valor, portanto, muitas vezes em estado de contaminação. Não há um sistema de recolha seletiva no país, portanto, não há um único sistema público. Podem existir alguns pequenos sistemas privados, mas nós estamos em 2024 em Moçambique, neste momento, sem nenhuma abordagem de recolha seletiva. E eu queria sublinhar o seguinte: é que não são só os domésticos, os resíduos sólidos urbanos que vão parar aos nossos contentores, mas nós sabemos que há muita fuga e encontramos também resíduos biomédicos que deveriam estar a ser geridos pelas unidades hospitalares, e encontramos resíduos tóxicos que deveriam estar a ser geridos pelas empresas e canalizados para o único aterro sanitário deste país, na região sul. Encontramos também tóxicos e biomédicos produzidos a partir dos lares, mas que não têm qualquer tipo de sistema de recolha seletiva. Portanto, isto vai ocorrendo. E muito orgânico. E, de facto, o orgânico representa logo cerca de 60% a 70% do total de resíduos. Por outro lado, temos também muita população que vive na lixeira, nas lixeiras públicas existentes no país. Todos os centros urbanos que têm um ou mais lixeira a céu aberto. Portanto, a população vive ou na periferia, ou à volta, ou às vezes até dentro do recinto da lixeira. Então, há uma data que nós guardamos, que é uma data simbólica e triste, que foi o dia 19 de fevereiro de 2018, comemorámos recentemente 4 anos, que foi a data da tragédia da lixeira do Lenin. Cerca de 17 pessoas perderam a vida num deslizamento de terras, um dia de muita chuva. Atenção, e fevereiro, o ano passado e fevereiro deste ano, voltámos também a ter problemas pontuais. Muita chuva, um deslizamento, ninguém sabe se não terá ocorrido algo mais profundo. Há quem tenha ouvido um ruído, portanto, uma violenta explosão antes, pode ter sido uma explosão de metano. O que é certo é que as pessoas viviam lá e dependiam daquela lixeira. Claro que qualquer leitura, enfim, moralista condena o ato das pessoas residirem na lixeira, mas temos que pensar no direito à sobrevivência e no direito dos direitos, que é o direito humano à vida. E as pessoas precisam de encontrar algo de valor para poder viver e para poder subsistir. Portanto, qualquer intenção neste momento de fechar e encerrar uma lixeira tem também implicações jurídicas, implicações humanistas essenciais, fundamentais. Portanto, até que ponto é que não está em causa o direito à vida destas pessoas que dependem da lixeira para conseguir sobreviver, literalmente sobreviver. Onde é que nós nos encontramos neste momento? Encontramos num sistema, ou numa forma de ver, o lixo, eu diria, transformamos o caixote, o mar num caixote de lixo planetário. Eu diria mais, eu acho que transformamos o ambiente, porque se pensarmos que grande parte do lixo termina no ar, é queimado. Portanto, a incineração, isso ocorre em alguns países. Portanto, em Moçambique o lixo é queimado e não desaparece. Portanto, o nosso ar é provavelmente o principal veículo de contaminação neste momento. Portanto, pensamos que o ar está carregado de resíduos, que o mar está carregado de resíduos, que os rios, lagos são também espaços usados para despejar resíduos, solo idem. Se pensarmos que esse lixo está em todo lado, quando nós entramos nos debates em torno da gestão de resíduos, normalmente a preocupação é: precisamos de mais caminhões de lixo. Eu aqui trago sempre o meu símbolo, este é o meu brinquedo preferido.
ando sempre com ele para mostrar. Não, o problema do lixo tem que ser resolvido. Precisamos de maquinaria, precisamos de caminhões, pás, portanto, máquinas para compactar, para fazer lá o arruamento dentro da lixeira, precisamos de mais staff, precisamos de aumentar as taxas do lixo para pagar tudo isto, etc. Ninguém está a pensar a montante, ou muito poucos somos os que estão a pensar a montante. É que esse mesmo lixo é nosso. Até, ele é jogado nesse território de ninguém, mas ele é nosso. Nós somos os donos desse lixo. E esse lixo vai gerar um problema que é coletivo. Vai contaminar todo o ambiente, vai pôr em causa, obviamente, a vida de muitas espécies, e já está a fazê-lo, não somente marinhas, mas também há muitos estudos e registros que mostram o que está a acontecer à fauna terrestre, inclusivamente a gado bovino, a gado suíno, a gado caprino, que têm vindo a ingerir sacos plásticos e outros tipos de plásticos, portanto, na Grande Maputo e noutros lugares. Portanto, o lixo, ele nunca, jamais devia ser visto desta forma, a jusante, jamais devia ser visto como um problema a ser transferido, ele devia ser tratado logo à partida, com todas as nossas armas e bagagens, portanto, com todo o nosso arsenal de políticas, de instrumentos, de declarações, de convenções que assumimos a montante. Portanto, e há aqui uma necessidade extrema de reduzir drasticamente uma pegada extremamente negativa. O trabalho que temos vindo a fazer mostra também que somos uma espécie de depósito do lixo dos outros. Então, chega-nos, através das correntes do Índico, quantidades cada vez maiores, de tudo um pouco, de proveniência remota. Então, já conseguimos mapear e conseguimos confirmar os dados, quais são os maiores poluidores dos oceanos. Conseguimos ter também uma análise de branding de marcas, portanto, e conseguimos, por exemplo, descobrir que uma Danone, que é um dos maiores grupos, uma das maiores multinacionais na área alimentar, tem uma pegada terrível nos oceanos, portanto, e uma fábrica na Indonésia consegue colocar, portanto, tampinhas Danone em todo o mundo, em todas as praias deste planeta. Atenção, uma unidade industrial na Indonésia. Então, nós encontramos a mesma tampa numa praia em Moçambique, numa praia em Angola, numa praia no Brasil, etc. Portanto, através da navegação nós conseguimos. Então, o que é que tem que ser feito estruturalmente, de forma, diria, sistémica, para que este lixo que hoje achamos ser, enfim, o Deus dará, seja assumido como nossa responsabilidade coletiva, seja efetivamente, em primeiro lugar, haja uma redução, e tem que ser uma redução drástica. Eu penso, em primeiro lugar, no planeta e nas pessoas, que aquilo que não for reduzido, sim, possa constituir recurso e nunca lixo. Eu nem já gosto da palavra resíduo, eu diria material, e de facto dar emprego e incluir muito mais pessoas numa economia, mas numa economia organizada, numa economia que tem regras, numa economia que se preocupa com os direitos humanos, com a questão da segurança, da higiene, o ambiente no trabalho, em que estas pessoas que vivem do lixo sejam sujeitas e não peãs, como atualmente acontece, e sejam efetivamente bem pagas. E que leva-nos para outra questão, que eu não queria alongar, mas que só tenho 10 minutos, que acho muito importante, é que o catador ele é o elo mais fraco de todo o sistema. Portanto, ele faz um trabalho muito importante, ajuda e contribui para reter uma parte significativa de resíduos que, de outro modo, iria parar a uma lixeira, seria queimado, portanto, seria espalhado por tudo que é ambiente e obviamente, impactaria na saúde. Ele faz este trabalho em condições muito difíceis, muito deploráveis e completamente contra e à margem dos direitos humanos, com riscos muito elevados. Ele é praticamente invisível, atenção, muitos de nós passamos por eles e nem somos capazes de parar e conversar com estas pessoas, que são espetaculares e têm histórias de vida incríveis. Mas, no entanto, estas mesmas pessoas vão vender ao quilo o que conseguiram colectar, condições muito difíceis, mas a um preço baixíssimo. Então, isto leva-nos também para a questão da justiça. Até que ponto tudo isto é justo? É lógico que não. Estamos a falar de grandes grupos,
estamos a falar das Coca-Colas, né? Das Danones, das Nestlés e Companhia Limitada. Todas essas empresas utilizam embalagens, utilizam materiais que amanhã podem ser efetivamente valorizáveis, mas, no entanto, o preço que é pago ao catador é o mais baixo possível. Portanto, não é nunca um preço justo, nunca um preço que pague condignamente o trabalho e a função que ele exerce e que ele realiza. Então, nas nossas discussões, nós temos vindo a compreender que realmente este sistema que está longe de querer mudar, vai fazendo pequenas mudanças paliativas. Olhem agora a garrafa PET que vai ter ali uma tirinha para a tampa não cair e não soltar-se, mas não mudou o plástico, portanto, não muda, o plástico continua nas nossas vidas. O que é certo é que depois, ok, vamos apoiar estas iniciativas de economia circular, vamos manter mais ou menos, portanto, um sistema a funcionar, mas quem menos recebe é o catador, é o pobre coitado do ser humano que está na rua, faça sol, faça chuva, faça vento, faça um calor brutal, um frio horrível, para ir procurar algo para comer, algo para poder ir vender e sustentar famílias. Num segundo escalão, temos as pequenas organizações, microempresas e cooperativas que pouco recebem também. Portanto, a margem de lucro é praticamente insignificante e pronto, depois podemos discutir quem compra, quem exporta e para onde é que isto tudo vai. Então, em suma, nós estamos queria terminar diante de um problema que eu considero seríssimo, não só no caso de Moçambique, mas acho que em muitos países com realidades idênticas às nossas, que nós somos basicamente o caixote de lixo das empresas, temos níveis de pobreza enormes, vamos ensaiando tímidos passos em direção a uma suposta economia circular, mas que está longe de ser uma economia justa, está longe de ser uma economia azul. Ainda por cima encontramos esses chavões bonitos do azul e do verde, eu diria mais cinzento, não é? Algo mais nebuloso, e de facto bem longe do caminho que nós devíamos assumir todos, um caminho em que olha para a casa como a casa-mãe, a nossa Gaia. Então, o que é que tem que ser feito? Eu acho que temos que realmente trabalhar todos, fazer cada vez mais uso da nossa força e, obviamente, conseguir mudar este atual estágio. Fico à disposição para respostas. São 16h55, acho que já falei demais. Obrigado. Muito obrigada, professor Carlos, por nos trazer esta visão tão crua da vida real de tantas pessoas que dependem das lixeiras para sobreviver e muitas vezes não pensamos nisso, mas é de facto alarmante a violação dos seus direitos humanos e também aqui a importância de invertermos, no fundo, a narrativa dos resíduos para montante. Acho que se levanta aqui, se calhar, também a questão da importância do acesso à base de dados e mapeamento para informar políticas de economia circular, tal como falava há pouco. Iríamos agora passar, mas creio que houve pela uma ligação da Secretária de Estado para a Ação Climática e Desenvolvimento Sustentável de Angola, doutora Paula Francisco Coelho. Não a estou a ver aqui no painel neste momento, portanto, o que eu iria sugerir é que passemos aqui. Está? Estou. A ver. Está com o nome. Ok, porque no nome está Cristiane Derani, então pensei Exatamente, eu não sei. Eu vou aconteceu. alterar a doutora Paula. Eu acho que vai alterar. Consegue-me alterar? Consigo, sim. Muito boa tarde a todos. Enquanto isso, permitam-me, eu sou a Paula Francisco, quero agradecer o convite, o grande desafio das sempre grandes temáticas da nossa casa comum. Se me permitir, o professor Paulo Magalhães, eu já nem sei se é da humanidade ou se é de que tipo de casa estamos a falar, mas a verdade é que após a COP eu trouxe esta abordagem um bocado mais concreta. Olha, não consigo mudar, mas conseguem me ouvir bem? Sim, estamos a ouvi-la bem, doutora. Não consegue só inverter. Aí está. Ótimo. Está, né? Muito obrigada. Então temos então aqui 10, 15 minutinhos então para ouvi-la, doutora, sim. e depois passaremos. Olha, Alterou não novamente. consigo. Agora está bom. Não, quando eu tento alterar, ele muda, mas quando regressa, ele vai novamente lá. Mas não faz mal, eu acho que
Senão, desde que os Agora- meus minutos não estejam a correr, eu teria todo gosto de continuar. Pronto, sim, continue. Não há problema, obrigada. Pronto. Então, e nós trouxemos esta abordagem e temos estado a trabalhar. Eu preparei uma pequena apresentação, um pouco mais naquilo que tem sido a abordagem do ponto de vista político, daquilo que nós temos estado a defender a nível dos tratados, das convenções e das reuniões e ouvindo, sobretudo, a academia, e olhamos então para a Academia do Direito e naquilo que seria a nossa abordagem destes tais direitos verdes. Não sei se eu tenho autonomia de mudar a apresentação ou não, mas eu poderia avançar um slide. E aqui nós trouxemos, obviamente, depois das apresentações que me antecederam, focar um bocadinho naquilo o que realmente é isto do direito verde, tendo em conta a evolução das nossas próprias temáticas e o porquê que elas são vitais hoje. Será que é mais uma voz que vai nascendo em prol da defesa do nosso planeta ou será a responsabilidade social mais os planos do ESG e os programas de impacto de desenvolvimento que nós vamos tendo nos dias de hoje? Poderá mudar. Então, ali nós fomos tentar buscar soluções muito a nível da base das questões de política e, neste sentido, eu não tenho autonomia para mudar, mas pode mudar, passar outra slide, se faz favor? Obrigada. Nesse sentido, então, nós fomos olhar para aquilo que são os direitos verdes como direitos humanos, direto. Portanto, a coisa de eu ter que fazer bem, eu ter que estar inserida nesta componente deste grande planeta, da humanidade, é o princípio primário de eu poder estar, ser, antes mesmo até de haver alguns deveres, eu tive um direito que é o direito à vida. E nisto nós vamos reconhecendo então aquilo que é a questão toda intrínseca e que sobretudo nos leva à Declaração Universal dos Direitos Humanos, pois embora ela não é explícita na sua totalidade, mas abarca questões relacionadas à qualidade do ambiente, a dignidade e o bem-estar, e é aí onde nós nos apegamos então para aprofundar a temática. Podemos mudar, se faz favor? E nisto nós vimos que a conexão intrínseca, ela nos fez fazer uma reflexão sobre os direitos ambientais, como sempre sendo secundários aos direitos econômicos ou políticos. E acreditamos que, nesta nova fase da abordagem global de direitos verdes, poderá então ultrapassar e mudarmos a pirâmide, porque estamos a falar de vida, de bem supremo, de gestão, de qualidade. E que isto não vai apenas olhar para a nossa ação climática ou diminuir nesta visão, foram dados aqui vários exemplos, e obviamente nós precisamos de olhar aquilo que não compromete a nossa capacidade de alcançar soluções sustentáveis a longo prazo, mas que de forma pontual nos é permitido atingir metas. Tendo em conta, podemos mudar de slide, a realidade de cada um, o que cada um deve fazer, tendo em conta as nossas diferenças, incluindo a nossa componente de terra e o seu uso, e ali eu trouxe então este grande desafio ambiental, que é um bocadinho mais daquilo que nós temos estado a fazer, olhando para uma perspectiva do direito verde para um país africano inserido num continente e que tem e abarca uma grande parte de oportunidades para a economia verde, para a economia circular, entre outras matérias, as questões relacionadas à poluição nos seus mais variados estratos, quer seja na dimensão da poluição como tal, hoje olhando para as questões das alterações climáticas, quer um pilar de adaptação, um pilar de mitigação, bem como podemos olhar para a componente, sobretudo, da desertificação, que também traz, e existem muitas resoluções. Mas nós olhamos, sobretudo, que Angola, nesta visão, as questões como mudança climática, desmatamento e a gestão de recursos naturais continuam a ser um pilar muito crucial. E aí tem no meio, eu trouxe o exemplo da Comissão das Bacias Hidrográficas do Zambeze, que muita gente fala da Bacia do Congo e do Zambeze, e que a temperatura do último estudo feito e a densidade populacional com as quedas pluviométricas nos vão fazer com que, ainda assim, e tendo um direito, nós vamos estar submetidos de forma direta a obrigações
na qual os direitos econômicos nos vão sobrepor. Então, nós olhamos o outro exemplo, que é o canal do Cafo e das barragens, que é, na verdade, implantado um canal que nos iria ajudar na redução de impactos, incluindo a poluição, mas que nesse momento nós também estamos a ter um reflexo inverso. Então, estes desafios que nós acreditamos não são ambientais, eles são tidos de forma muito sectorial, mas ainda assim, neste contexto, nós temos que lidar também daquilo que é a narrativa do ponto de vista de política pública, estes fenómenos e conflitos que vão surgindo, porque eles já datam há algum tempo, mas que ainda assim não encontramos soluções. Pode mudar? Neste quesito, as necessidades a adaptar, nós olhamos e tiramos como exemplo Angola, entre outros países africanos, que devemos proteger, sim, os recursos naturais, como sendo uma base, e encontrar uma narrativa mais concreta daquilo que vem nas questões, sobretudo a adaptação, e as recomendações e algumas decisões, vou dizer algumas decisões, relacionadas à COP28. Por outro lado, eu arranjo uma espécie de entendimento comum sobre o que nós podemos entender de direitos verdes, que devem ser vistos como uma ferramenta essencial para alcançar esses objetivos. Todavia, há necessidade de termos um quadro legal que apoie práticas sustentáveis e proteja as comunidades vulneráveis e as mais vulneráveis. Por quê? Porque existem finanças sustentáveis. Para apoiar o que é sustentável, nós não sabemos a qualificação concreta do sustentável, do social, mas já evoluímos para o ESG. Por favor, poderá mudar? Então, ali nós trouxemos alguma ideia relacionada à educação e à consciencialização ambiental, o seu papel crucial. Nós temos ações e olhamos muito para a componente da juventude, através do Instituto Angolano da Juventude. É também um modelo daquilo que nós vamos olhar para as profissões de ecoeficiência, para os direitos que neles são impostos e daquilo que nós devemos fazer para defender nos mais variados setores, desde as associações específicas, quer seja, por exemplo, as questões relacionadas ao hidrogênio verde. Hoje temos startups no mercado. Estamos a olhar para iniciativas como a dos resíduos, na evolução da economia circular, no desenvolvimento da gestão ambiental para uma economia verde. E olhamos daquilo que também são os resultados e as premissas dos países, sobretudo da comunidade de expressão portuguesa, e com outro pilar, a questão de fortalecer a governança ambiental. Mais o próximo slide, se faz favor. A necessidade da integração global de cooperação, que vai nos levar a uma linguagem mais específica, porque nós acreditamos que, sendo ela vital, esta cooperação, nós não estaríamos ligados às metas de desenvolvimento sustentável, mas intrinsecamente ligado àquilo que são as premissas no contexto africano, a primeira fase da Agenda 2063 da África que queremos, mas que ainda assim nós temos parcerias internacionais e temos partilhado conhecimentos, a questão das tecnologias, recursos que facilitam a implementação eficaz cada vez mais destes mesmos direitos em contextos nacionais. Podemos mudar? E trazemos então aquilo que pode vir a ser os desafios comuns. Obviamente, a economia verde, por definição, ela vai se referir a um modelo econômico em que nela precisamos inserir já a componente da sustentabilidade para o direito verde e esse investimento em energias renováveis e o desenvolvimento de políticas que equilibram o crescimento econômico como a proteção ambiental. Podemos mudar? E estes direitos verdes são, então, fundamentais para o futuro da Angola, de África e do mundo, pois eles oferecem um caminho para a proteção ambiental que é intrinsecamente ligado ao progresso social e econômico. Há uma necessidade de adotar e fortalecer esses direitos, podemos assim garantir um futuro mais justo e sustentável para todos. Aí eu iria trazer o desafio, sim, podemos avançar, aí eu iria trazer mais um, exato. Aí eu iria trazer o desafio de prepararmos com a nossa casa comum, a nossa Casa da Humanidade, um paper para remetermos a um nível mais alto sobre os direitos humanos e levarmos de facto a essa narrativa e conseguirmos ter uma abordagem mais ampla daquilo que poderá vir a ser os direitos verdes inseridos nas grandes temáticas, uma vez que, a nível das Nações Unidas, as 3 convenções Rios também carecem de alguma reforma.
Portanto, o processo da reforma mundial também irá trazer novos entes, novos ativos, e é ali onde nós poderíamos aproveitar. Como avançar? É esta a resposta. Primeiramente, uma maior consciencialização e a educação, a importância destes mesmos direitos verdes, e depois ver qual será a sua integração dentro da governança global das negociações climáticas até os acordos comerciais. Podemos mudar? As estratégias de implementação efetiva. Trazemos aqui alguns pilares, como uma legislação robusta para criar e reforçar que garantam a proteção ambiental como um direito legal. Olhamos que alguns diplomas também têm este vazio, quer a nível global, quer a nível regionais, quer a nível das nações, e olhamos também para tribunais ambientais como sendo um instrumento, um meio mais rápido para informar e resolver disputas relacionadas à matéria. Podemos mudar. Olhamos para questões da transparência e accountability, e bem como incentivos econômicos. Portanto, podemos mudar. Uma necessidade urgente de superarmos esses desafios é olharmos para as desigualdades, os conflitos de interesse. Podemos mudar. A mudança de mentalidade e, sobretudo, a educação, a demonstração de modelos é cada vez mais importante e é cada vez mais crucial. E o meu último slide é uma questão de conclusão, onde vem dizer que podemos sim, mas os direitos verdes são mais do que uma necessidade ambiental, eles são um imperativo ético, social e econômico. Em um mundo onde os desafios ambientais se tornam cada vez mais complexos e interconectados, os direitos verdes oferecem uma bússola para nos guiar em direção a um futuro mais justo e sustentável. Portanto, eu tentei correr um bocadinho na minha apresentação, porque os vários exemplos foram feitos pelos palestrantes, e obrigada por ter partilhado o nome com uma das minhas colegas aqui do painel, mas eu sou Paula Francisco e estou aqui presente, e muito obrigada uma vez mais por prestarem atenção. Estou aqui até o fim. Obrigada. Muito obrigada, doutora Paula Coelho. Também aqui falou da importância da legislação robusta, que se alinha bastante precisamente com a missão da Green Rights Coalition. Iremos passar então agora à questão de perguntas à parte de perguntas e respostas. Queria motivar os participantes a deixarem as vossas perguntas, mas iria começar então por lançar uma questão. Aqui no contexto atual de forte litigância internacional em vários tribunais, e na eventualidade do Tribunal Internacional de Justiça e do Tribunal Internacional para os Direitos do Mar terem interpretações diferentes daquelas que são as obrigações dos Estados relativamente às alterações climáticas, nos seus respectivos pareceres consultivos, que impacto é que acham que isto poderá ter não só sobre o quadro jurídico do direito internacional do ambiente e das alterações climáticas, mas também sobre a resposta dos Estados e sobre a própria descredibilização destas instituições? Não sei quem é que gostaria de começar por responder. Eu queria abrir aqui um pouco uma parte de debate entre os oradores do painel. E, portanto, deixei um pouco esta pergunta como uma primeira provocação, mas também estamos abertos a que façam perguntas entre vós. Mais ninguém se sentiu provocado, acho. A questão que coloco é pertinente, porque realmente eu vejo sempre este problema na questão da diluição das responsabilidades, na passagem das responsabilidades para os outros, e no fundo para ninguém. Que é este, para mim, sempre o problema do direito internacional, sobretudo nesta matéria, no caso de bens difusos, em que, precisamente, quer dizer, de alguma forma, como se disse aqui muito bem, e disse o Carlos Serra, e a expressão dele foi: isto foi jogado num cemitério que não é de ninguém, mas o lixo tem dono. E, portanto, eu acho que, no fundo, o problema, independentemente das questões de tribunais, vamos sempre chegar a este ponto. Qualquer questão que se coloque num tribunal em matéria de alterações climáticas, chega sempre a este ponto, que é: de quem é a responsabilidade?
E, como é evidente, há aqui responsabilidades globais. Os Estados que não emitiram dizem: nós já estamos a fazer a nossa parte, os outros é que emitiram, eh, portanto, nós também temos direito a isso, também temos direito ao desenvolvimento. E há a questão de Paulo, a sua conexão está a cortar um pouco. mesmo esta questão que foi Parece-me. agora abordada, eh, ela realmente aqui apareceu, agora está melhor, não? Sim, sim, Está? sim. Então, sim, sim. E, portanto, isto requer, é inevitável, estas ações têm um valor simbólico são ações estratégicas no sentido de levantar um problema e de o tornar premente na sua decisão. Mas, isto são ações que têm um caráter mais valorativo no sentido de indicar um problema que tem que ser resolvido. Qualquer solução que seja, para as COPs ou questões em tribunais internacionais de direitos humanos ou no Tribunal Penal Internacional. Isto implica sempre, ou no Tribunal de Justiça, isto implica sempre uma assunção das responsabilidades históricas. É inevitável. Porque é a única forma de lá chegar. E repare, os danos são para todos. Para os que emitiram e para os que não emitiram tanto. E qualquer acordo que seja implica um acordo entre todos, como é que nós vamos resolver este problema que é de todos. E um dos princípios fundamentais da ação coletiva é, em primeiro lugar, definir o bem comum, segundo, criar congruência entre as regras de previsão e a aplicação. Há enormes diferenças de responsabilidade relativamente ao estado deste bem comum, que nem é aceito ainda como bem comum. A grande questão é essa. E, portanto, sem este passo fundamental de assumir que o bem é de todos, que ninguém se consegue escapar dele, e que temos que construir um projeto global de limpar o bem comum, todas as decisões do tribunal, seja eles quais forem, têm apenas um valor simbólico. E estes processos têm esta mais-valia de trazer este problema para a ordem jurídica, para a consciência jurídica global de que há um problema que não tem solução neste momento. É para isso que estes processos servem. São processos de alerta. Não são processos de verdadeiramente querer fazer valer um direito. Porque nunca o tribunal consegue fazer valer este direito a nenhum cidadão deste mundo. Mas sério, e como esse ano falou, vem o Estado perceber que, independentemente da sua maior ou menor responsabilidade, no atual estado da situação, nenhum Estado consegue assegurar aos seus cidadãos o direito ao ambiente de forma isolada. Nem nenhum Estado vai poder continuar a exercer soberania de forma isolada relativamente à questão ambiental. Isto é, os fundamentos biofísicos da própria soberania são comuns. Quer se queira, quer não. E, portanto, estes processos têm este grande objetivo de suscitar a necessidade absoluta de se construir um projeto. Já não é um projeto de emitir menos, é um projeto de restaurar isto. É a única maneira de dar esperança às novas gerações e das novas gerações, independentemente das questões processuais que possam estar em causa, é a única maneira de darmos esperança às novas gerações. E, portanto, é a única maneira do direito continuar a ser direito, no sentido de que um direito que não é possível exercer, nada mais do que um papel. E que é precisamente o que está em cima da mesa neste momento. Não é? O direito que nós desenhamos, que está desenhado, o direito internacional que está desenhado neste momento, sem reconhecer a existência do bem comum, não está é um direito para esta época, não é um direito para este problema, e não se esqueçam que aquilo que nos dizia também o Carlos Scher, o fundamento primeiro do direito é a proteção da vida.
E dizia também a professora Cristiana Arame, no meio de todos os documentos internacionais que estão ambíguos, como ela disse muito bem, nós temos que desbravar todas essas ambiguidades que normalmente estão no preâmbulo dos documentos internacionais, das leis internacionais, e no preâmbulo que estão estas coisas, estes princípios gerais. Agora, como é que nós traduzimos isso em direito e deveres a todos, com responsabilidades históricas? Porque esta questão das responsabilidades históricas é que traz injustiça. E enquanto houver injustiça, não há acordo para haver ação coletiva. E quem não assumir as responsabilidades históricas, os prejuízos não são só para os outros, também para aqueles que fizeram as emissões. Vão ter prejuízos. E os relatórios internacionais apresentam números da queda do PIB internacional e de prejuízos seguradoras. Sem natureza não há economia. Não há crescimento. A natureza é o suporte da economia. Porque é o suporte da vida. E, portanto, o interesse de todos, económico inclusive, não só o interesse humanitário, mas o interesse económico egoísta de cada um, é melhor restaurar isto. E, portanto, é melhor que este bem, que não é de ninguém, seja de todos. Um primeiro passo para poder reconstruir. Não é? E, portanto, o interesse dos que poluíram, o interesse dos que não poluíram tanto, e que podem ajudar a limpar todos, só que isto implica internamente relações mais justas. No interesse de todos. Com benefícios para todos. Esta é a grande questão que se coloca aos tribunais e o seu papel que eles neste momento podem fazer é de contribuir para esta consciencialização através de algumas decisões e de alguma jurisprudência que possam criar. Muito obrigada, Paulo. Obrigado. Sim, a minha questão, no fundo, era um pouco mais sobre como é que as contradições que podem advir, no fundo, da resposta por parte dos tribunais, como é que estas contradições irão afetar. E aqui, se calhar, queria também perguntar à doutora Paula Coelho se teria alguma coisa a acrescentar, visto que falou também na parte da legislação robusta. Como é que acha que os Estados irão responder caso isto venha a acontecer? E, Muito entretanto, depois obrigada. passaremos a outras perguntas que entretanto, chegaram ao Q&A. Ok. Tá, muito, muito obrigada. Eu olho para a necessidade de termos que preparar uma espécie de uma proposta de resolução, em que a Casa da Humanidade deve ser ousada, tendo em conta que há um trabalho do ponto de vista científico e do ponto de vista legal, do estudo comparado já feito. É só olhar para a nossa plateia, para os nossos colegas do painel, com ações muito concretas, muito específicas, de que nós sabemos como lidar com elas. Mas será que nós não estamos a transmitir e a atingir as pessoas fora deste circuito que lida com essas matérias todos os dias? É dali onde vem o grande desafio. Então, é neste sentido que acreditamos que numa componente de elaboração de uma decisão a ser submetida e a ser abordada, porque na minha apresentação eu também vou falando da diferença regional e do impacto. Porque a recessão vai sempre tocar naquilo que é quem já está mais desenvolvido e quem está menos desenvolvido. A ideia não é separar o mundo. A ideia é encontrar um consenso comum daquilo que é a defesa e o direito de todos. E, nesse caso concreto, para os direitos verdes. Então, esta seria a minha abordagem. Para termos a legislação mais robusta, não seria só evoluir para uma questão, chamarmos aqui um tratado, não. Mas dizer que, à luz das questões diretamente ligadas às questões da humanidade, que a Casa já tem estado a trabalhar e a defender, do ponto de vista de vários contextos, há necessidade de termos esse paper para podermos ter esta resolução. E a aplicabilidade vai ser pontual, caso a caso, porque isso depois envolve outro tipo de questões. Portanto, por exemplo, se pegarmos no exemplo de economia circular, eu posso olhar para uma componente de resíduos bem diferenciada do que um país mais desenvolvido, por exemplo, que tem outros. E, no fundo, a temática é a mesma.
Só que o recurso na qual entra para este segmento é que vai ser diferente. Então, era isso. Portanto, o denominador comum é olhar para as questões transversais e a aplicabilidade intrínseca a cada Estado. Obrigada. Ótimo, muito obrigada. Recebemos, entretanto, uma pergunta aqui do meu colega Brahma Bari, muito obrigada, desde já, que é como é que os países da CPLP estão lidando com a legislação sobre eficiência energética e redução das emissões de gases de efeito de estufa no setor energético e climatérico? E, Carlos, vejo que já desligou o microfone, portanto. Não, aceito bem. Eu mesmo Moçambique tem vindo a acompanhar toda esta trajetória internacional, portanto, tem vindo a aprovar especialmente estratégias no campo da eficiência energética, no campo também da adesão a fontes energéticas novas e renováveis. Aprovou recentemente uma nova lei da eletricidade, tem lá um conjunto de novidades interessantes, etc. Bom, uma boa parte da energia convencional, incluindo esta que ilumina a minha sala na faculdade, é de proveniência hidroelétrica. Portanto, eu diria a quase totalidade, portanto, menos de 10% não é de origem hidroelétrica, portanto, não seremos propriamente os maiores poluidores em matéria energética, mas há um outro lado, que é o lado, mais uma vez, humano, que é o facto que grande parte da população não tem acesso à eletricidade e depende de biomassa, especialmente de lenha, para suprir necessidades básicas. Ou seja, uma parte das tarefas das mulheres e das crianças, especialmente raparigas, é ir catar lenha, ir à procura de lenha para poder confeccionar alimentos. E a história também nos mostra, as tendências também nos mostram que os percursos são cada vez maiores, portanto, significa que o desmatamento é uma realidade em Moçambique, portanto, as distâncias são imensas e essa distância também, atenção, um fator de risco. Portanto, o caminho em busca de lenha ou de água não é propriamente um caminho pacífico. Portanto, há situações que ocorrem e expondo crianças e mulheres a perigos. Um outro aspecto importante que deve ser sempre considerado na equação é que o tipo de fogão que nós usamos nas comunidades, logo à partida, significa 80% a 90% de perdas de energia. Portanto, estamos a falar de sistemas não eficientes. Não é necessário muito mais lenha para garantir esse crescimento demográfico, esse aumento das necessidades. Por outro lado, quem está no carvão, e atenção, o carvão é um assunto muito sério, muito complexo, as dinâmicas comerciais do carvão e o negócio de carvão envolve interesses muito pesados e problema já diagnosticado, e a nova lei de florestas aprovada recentemente já reflete uma preocupação, uma forte preocupação com o carvão. Mas o carvão também mostra que na produção perdemos 80% a 90% da energia e depois no consumo, o tipo de fogão que usamos, são mais 80% a 90% de perdas. Eu diria que a questão do acesso à eletricidade deve ser cada vez mais perspectivada numa dimensão de direito fundamental, direito humano também. E este tem que ser o desafio de todos nós. Portanto, sem eletricidade, o país não vai a lado nenhum. Sem eletricidade, vamos ter menos ambiente também, vamos ter muito mais degradação, vamos ter muito mais emissões. E é importante dizer o seguinte: apesar de sermos pobrezinhos e sermos pouco responsáveis pelas emissões, a queima de biomassa e a queima de lixo e a queima de combustíveis fósseis já está associada a uma baixa saúde urbana. Portanto, há muitos problemas, poluição atmosférica, gerando doenças. Portanto, isto já está suficientemente diagnosticado nos países em vias de desenvolvimento e a qualidade do ar, por exemplo, na Grande Maputo, não é propriamente boa, há muito a dizer. Portanto, temos aqui trabalho. Só eu não posso ficar muito mais tempo convosco, eu adorava ficar, mas eu sou pai e há uma menina que corre o risco de ficar sozinha à porta da escola.
E nós vamos fechar também aqui nos próximos 3 minutos. Muito obrigada, professor Carlos. Mencionou Tá, também aqui um assunto que me é muito caro, que é o facto do impacto das alterações climáticas não serem neutras em relação ao género e afetarem de facto muito mais as mulheres, meninas e raparigas. E, portanto, e depois toda a interseccionalidade de outras vulnerabilidades que também entraram aqui em jogo. E, portanto, isso é algo muito importante a ter em conta. E se calhar passarei então aqui à professora Cristiane, que foi a única pessoa do painel que não teve uma oportunidade aqui para falar, para fechar aqui em 2 minutinhos. Esperamos com uma mensagem de esperança e também para motivar aqui as pessoas que estão a assistir a juntarem-se à Green Rights Coalition. E também muito obrigada a todos os que ficaram connosco até agora. Bom, Flávia, eu agradeço a oportunidade. Eu, na verdade, queria era continuar discutindo muito mais com a nossa audiência e com aqueles que compartilharam comigo o painel. Eu só gostaria de então, aproveitar esses 2 minutos para poder dar alguns exemplos, né, e mostrar que é possível fazer algumas transformações mesmo dentro de situações bem calamitosas em que vivemos, né? Eu gostaria até de aproveitar a questão colocada pelo professor Carlos Serra, de uma maneira tão contundente, que é uma questão própria dos países, vamos dizer, de periferia, mas que também agora está chegando nos chamados países europeus e que existe dentro dos Estados Unidos e tal, porque é um fenômeno baseado em duas coisas, né? Em exclusão social e em excesso de consumo. As duas coisas caminham juntas, né? Então, você restringe a uma determinada quantidade da população um alto consumo, que é levado a um alto desperdício e a uma série a produção enfim, de resíduos, de lixo, daquilo que não se quer mais, e pessoas que precisam sobreviver e que vão atrás. Dentro da ideia de circularidade, né, o Brasil, desde 2010, começou a construir um plano de coleta seletiva, que começa, primeiro, a partir da legalização da atividade dos catadores, o que não é suficiente, porque, na verdade, eles são a expressão de uma desigualdade social, mas é uma forma de você dar visibilidade. Então, à medida que você dá visibilidade ao problema, e aí eu só estou pegando o problema dos catadores, porque acho que foi bem colocado aqui pelo professor Carlos, e é um problema geral, é um problema que, na verdade, é um sintoma da nossa sociedade. Então, nós, como toda doença, nós cuidamos da questão dos sintomas, mas também temos que cuidar das causas, mas não adianta a gente ficar pensando nas causas e deixar que os sintomas destrua-nos nós todos. Então, é importante políticas econômicas ligadas a políticas públicas e ao reconhecimento de uma realidade social são 3 fatores muito importantes para as transformações. Então, hoje é importante ver que existe um espaço político para essa transformação no Brasil, que não é suficiente, porque o ideal é não termos catadores, mas é uma forma de transformação. Então, com isso, Flávia, eu gostaria de dizer que é importante que nós, da CPLP, troquemos nossas experiências, porque fazemos parte de uma mesma realidade, porque o mundo está imerso numa realidade, e nós temos por causa das nossas experiências, das nossas culturas, dos nossos antecedentes históricos, nós temos diversas possibilidades de contribuirmos uns com os outros para uma melhoria e para alcançarmos as mudanças profundas que precisamos alcançar. Então, é isso que eu gostaria de dizer, que não há solução fora do direito, fora da política, e que nós precisamos colocá-la a serviço do nosso objetivo maior, que é uma transformação profunda do nosso modo de produção e de consumo para um viver mais em harmonia com a natureza. Muito obrigada. Muito obrigada, professora Cristiane, e muito obrigada a todos. Peço-vos que nós não temos aqui a função de aplauso, mas pronto, um grande aplauso a todos os nossos oradores e que nos sigam nas nossas redes, fiquem atentos aos desenvolvimentos da Green Rights Coalition, no site da greenrightscoalition.org, e para todos os que celebram amanhã também um feliz dia 25 de Abril e que nós também possamos contribuir através disto para a liberdade e para o desenvolvimento dos nossos direitos. Obrigada a todos. Muito E até obrigado a breve. todos. Obrigada. Abraço. Adeus. Obrigada.